Boa noite, está começando mais um Coletivo aqui na TV São Judas. No programa de hoje vamos falar sobre a liberação do porte de armas. Nossos convidados de hoje são Adelson Lima, ex-comandante da GCM de Ribeirão Pires, e Oséias Francisco da Silva, mestre em segurança pública e autor do livro Um Novo Modelo de Segurança para o Brasil. Boa noite, Oséias. Boa noite, Francisco. Boa noite, Adelson. Boa noite. Eu sou Gabriel Cavalari, estou aqui com Samuel Lima, Amanda Ferreira, Isabela Conrado, Luana Nascimento e Renan Dantas. Nosso programa começa agora. Antes do início das nossas perguntas, vamos com os repórteres Bianca Aparecida e Gustavo Lima, que foram as ruas para saberem a opinião da população sobre o assunto da liberação do porte de armas. Não. A favor. Eu sou contra. Armar as pessoas não soluciona a grande questão da violência. E as pessoas também... Eu sinto a população brasileira um pouco reativa, violenta até, especialmente na internet, né? E você armar, simplesmente colocar a arma na mão de uma pessoa sem treinamento, sem orientação, sem nada, pode levar a mortes, a acidentes. Não acho que é a solução. Acho que a gente não está preparado para esse tipo de objeto dentro de casa. Eu acho que é um objeto extremamente inseguro de se ter. Porque num momento de raiva a gente pode pegar achando que está tudo bem, no momento de surto que a gente tem, e de repente começar a atirar para lá e para cá. Eu acho que você precisa ter um preparo para tal. Sou contra porque tem muita gente que tem aquela arma ilegal e faz o uso indevido, entende? Eu acho que para ter uma arma precisa ter um treinamento todo, precisa ter uma parte psicológica bem estável. E assim, tem muita gente que não tem. Teve aquele caso daquele homem que matou os foliões, né, do carnaval, aquele frentista, e ele não tinha porte, não podia ter, e ele tinha. Só que ele não tinha controle daquilo, então ele acabou matando muitos inocentes, então eu acho que não podia ser para todo mundo, sabe? Porque nem todo mundo sabe usar. O Brasil não está preparado para isso e a gente pega como exemplo países que estão liberados, que a violência é muito mais alta e é países de primeiro mundo. Então eu acho que não, aumentaria muito mais a violência. Para uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma consciência dos atos dela, eu acho que eu sou a favor. Desde que seja, tipo, teste psicológico, entendeu? Todo esse processo. Minha primeira pergunta vai para o Oséias. Um dos critérios para você conseguir o porte de armas na atual lei no Brasil é o teste psicológico, acompanhado de um psicólogo eleito pela Polícia Federal. Você acredita que esse teste psicológico é preciso, é eficiente ou ele não é necessário? Olha, o preparo psicológico, tanto quanto o preparo técnico, eles são fundamentais para preparar minimamente o cidadão, a cidadã que queira se credenciar a ter um porte de arma, né? Eu acho que não dá para prescindir desse preparo, mas não são suficientes apenas o preparo psicológico e o preparo técnico. Tem outras variáveis que interferem na estabilidade emocional e também o próprio acompanhamento técnico de quem vai portar uma arma, que é um instrumento que é letal, pode provocar ferimentos e morte de pessoas, inclusive na própria residência. A minha pergunta é para o comandante Lima. Como foi dito na enquete, a principal preocupação de quem foi entrevistado é com relação ao comportamento do brasileiro. O brasileiro é relativamente agressivo, talvez sem educação. O senhor acredita que com essa liberação do porte de armas, isso aqui não serviria para aumentar a criminalidade, não viraria um bang-bang, algo do tipo? Bom, primeiramente boa noite, né? Queremos aqui agradecer o convite, né? De estar aqui com os senhores. É um tema delicado, referente aí à questão do desarmamento. Eu sou a favor que as pessoas de bem, as pessoas preparadas, as pessoas capacitadas, elas têm o direito de usar a sua arma. Porém, hoje a lei ela não permite, mas nós torcemos que isso venha mudar, né? Quanto à violência,
não é só uma arma que traz a violência. Porque se você tiver uma pessoa preparada, uma pessoa capacitada, fiscalizada, esse que é a questão maior, tem que ter a fiscalização. Mas essa pessoa, ela tem o direito de se defender, essa pessoa ela tem o direito de se proteger, proteger sua família, proteger o seu bem, que é o que não acontece hoje. Hoje quem anda armado? Pela lei, a polícia. Mas hoje a gente vê uma outra situação divergente disso, que é o quê? O bandido com alto poder de fogo, que nem a polícia própria tem em uso atual. Por que a gente defende o uso? Né? Essa é a minha opinião, não sei o Oséias, né? Eu acho que ele também é a favor, mas tem algumas divergências. Um exemplo que eu vou te dar. Eu tenho uma propriedade rural, correto? O marginal ele não sabe quem está armado. Ele não sabe quem está armado. Então ele vai pensar 2 vezes em invadir aquela residência e roubar, que é aqueles pequenos roubos, pequenos furtos que acontecem, né? A gente já teve até caso, né, onde eu trabalho, de casos violentos, inclusive com sequestro da família inteira. Isso ocorreu faz uns 2 anos atrás. Se a pessoa, né, que era vítima tivesse uma arma, ela poderia ter tentado se defender. Agora, como que ela vai se defender de uma arma, de uma agressão? Ela não tem como defender o patrimônio, o bem maior que é a família dele. Então, eu acho que as pessoas bem preparadas, bem qualificadas, têm condições de fazer. Né? Porque o policial também, antes dele ser um policial, ele é uma pessoa comum. Né? Porém, ele tem um preparo, tem uma técnica, ele passa, né? Hoje a Guarda Municipal, ela passa por exames psicológicos anualmente, treinamento periódico. E por que as pessoas de bem também não podem ter esse treinamento também? Então, nesse... Eu quero só fazer um comentário na tua fala, se me permite. A questão no país, de fato, há uma cultura da violência enraizada, uma questão estrutural na sociedade brasileira. Então, um país que tem, em média, 60 mil homicídios ano e tem praticamente quase o mesmo número de acidentes de trânsito com fatalidade, então chegando a quase 100 mil mortes, somando a violência urbana com a violência no trânsito, são números que superam guerras que acontecem há anos no mundo todo. Então, existe essa violência em potencial enraizada na cultura do povo brasileiro. Não se tem ou não se procura construir métodos pacíficos de resolução dos conflitos. Geralmente são via violência mesmo. Então, se não trabalhar essa questão cultural e você acrescenta o armamento em pessoas não preparadas, não equilibradas o suficiente para aportar o seu armamento, pode potencializar fatores da violência. Isso pode acabar servindo como um dos instrumentos de violência. Hoje é um carro no trânsito, é uma faca, mas quem tem arma mata, e a maioria das armas que se envolvem em crimes são armas ilegais, né? Uma parte não muito significativa vindo do setor legal, que são armas das polícias, que são roubadas, furtadas, são perdidas, que acaba caindo na mão da criminalidade. Mas dentro de todos os armamentos que se utilizam na criminalidade, é o menor número. Né? Então, a cultura da violência potencializa, inclusive, esses números aí. Isso não tira o direito de um cidadão portar uma arma, se defender. Porque quem tem que garantir, a priori, a segurança da população, do cidadão, é o Estado brasileiro. Né? O Estado tem um dever de garantir a segurança. Mas, infelizmente, o Estado se tornou totalmente impotente diante da criminalidade. A segurança pública não consegue dar segurança devida ou minimamente à população. E a população se sente refém da criminalidade que cresce a cada dia, apavora o Estado e oprime a população. E qual que é a saída? Eu acho que a sobrevivência, para sobreviver, um dos instrumentos que acaba entrando em pauta é o armamento. Mas tem que ser debatido amplamente com a sociedade, inclusive o processo de preparação, que já está na lei, tá? Eu vi a resposta do pessoal na pergunta. É muito comum a população achar que é só chegar numa loja e comprar arma. Não é. Existe um critério muito rigoroso, tanto para a compra da arma, o controle do Exército Brasileiro, a preparo e o controle da Polícia Federal. Ninguém pega uma arma sem passar por esses critérios. Sim, então, aproveitando o gancho do comandante Lima, que colocou sobre a liberação do armamento como uma defesa para as famílias, né, para os cidadãos de bem. E pensando nessa banalização, né, na facilitação do armamento,
da arma dentro de casa, eu gostaria sobre a experiência no meio, né, da polícia mesmo, como é ter uma arma em casa. Porque uma pessoa tem a posse, só que tem outras pessoas ali dentro, sobre esse risco mesmo da arma ali numa casa, com outras pessoas que não têm a preparação que um policial tem. E eu imagino isso em ampla escala, o quão perigoso seria isso dentro desse pequeno espaço que é a família. Sim. Primeiramente, quando a gente fala que você tem uma pessoa qualificada, né, ela tecnicamente preparada, e a própria lei do desarmamento, ela recomenda que você tenha um local adequado, né, para que você tenha a guarda dessa arma, a cautela dessa arma. Então, você não pode ter o acesso a todas as pessoas, até porque você tem criança. Nem nós que somos profissionais, né, a gente deixa uma arma largada, ou com fácil acesso. A nossa arma ela é muito bem preservada, lugar guardado, inclusive com todas as travas de segurança. Então, pensando em segurança, você tem que ter pelo menos a segurança da cautela da arma. Então, eu não vejo que isso seja um problema, né? Não vejo que isso seja um problema, porque você tem uma pessoa preparada, ela vai estar tem que guardando. pensar na segurança. Guardando essa arma com segurança também, com certeza. Entendi. Boa noite. Ainda pegando esse gancho de segurança familiar, o Brasil tem um histórico muito grande de violência doméstica, né? Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Isso é real, é cotidiano aqui no Brasil. A minha questão é a seguinte: se nós temos um histórico muito intenso de violência, de mulheres sendo assassinadas, de mulheres sendo violentadas dentro da própria casa, a liberação do porte de arma não ia piorar, não ia agravar muito mais esses números, mesmo com o teste psicológico, porque não é fácil saber qual é o pai, qual é o marido que violenta, qual é o pai, qual é o marido que bate na esposa dentro de casa. Na opinião de vocês dois, não seria um agravante? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu penso o seguinte: aquela mulher que está sendo violentada, sendo agredida por um suposto esposo violento, drogado, alcoolizado ou violento pela própria natureza, se ela tiver uma arma para se defender, eu prefiro ela do que ele, do que o agressor. É no sentido de proteção da própria mulher. Eu acho que ele até pensaria 2 vezes antes de agredir, ou inclusive ameaçar uma mulher que portasse uma arma. Então, nesse sentido, poderia inclusive diminuir a violência. Ele sabia que, além de uma mulher em potencial também para se defender, tem esse aspecto também. Obviamente que, pela cultura da violência, que isso é muito visível no Brasil, e pelo certo machismo que ainda se prolonga na sociedade brasileira, números vergonhosos que envergonham a nossa nação brasileira, que envergonham os homens brasileiros, o índice de assassinato de mulher, de violência doméstica no país. Infelizmente, a Lei Maria da Penha, ela não foi suficiente para, pelo menos, prevenir esses atos, ou se não prevenir, reprimir adequadamente em tempo hábil, com a medida necessária. Não tem contribuído muito, porque aumenta a cada dia, porque a lei, ela é frouxa demais, omissa demais, ou o judiciário é moroso demais, no sentido de pegar os processos e transformar isso numa pena para os seus agressores. Então, pode ser que aumente a violência, mas também pode ser que diminua a violência a partir do momento que o agressor tenha consciência de que a sua esposa, a sua namorada também tem condições de se defender. A violência do homem sobre a mulher, o elemento principal é a covardia mesmo. Ele só vai agredir porque sabe que a mulher, ela tem algumas fragilidades referentes a ele. Porque se a mulher tiver ou em pé de igualdade, ou tiver superioridade, seja do ponto de vista de defesa, com certeza isso vai contribuir para reduzir as violências contra a mulher. É uma medida que não seria mais adequada. Mas como nós estamos vivendo num período de incivilização, de quase uma barbárie pelos números que nós temos, seria minimamente para a proteção da própria mulher. Boa noite para os dois. Segundo dados da Delegacia de Homicídios, mais de 80% dos casos de mortes por armas de fogo no país, eles são causados por motivos fúteis, crime de ódio, vingança, crime passional. No caso de trânsito, no caso de uma liberação do porte de arma para o cidadão comum,
Vocês não acham que a violência, nesse caso, aumentaria? Ou se não aumentaria, de que forma? Como seria trabalhado isso para que esses crimes fúteis não aumentassem? Olha, é muito parecido com a pergunta anterior, né? Porque nós estamos no campo de conjecturas, né? A gente está avaliando o futuro a partir do que nós temos hoje no presente no país, né? Então a gente vai conjecturar sobre se vai melhorar a segurança pública ou se vai piorar o quadro da violência no Brasil a partir do armamento na mão da população. Eu acredito que se vier a liberação, seja por meio de uma lei que revoga a 10.826, ou seja, pela própria reforma da 10.826, colocando para a população, ampliando o direito da população, porque hoje a população já pode se armar. Né? Já existem critérios, né? O direito já está na 10.826. Obviamente que como existe uma política do desarmamento, a própria Polícia Federal coloca diversas dificuldades para a população não se armar. Não só a polícia, às vezes até um profissional de segurança pública que quer se armar encontra dificuldade por conta de orientação de alguns delegados superintendentes que têm o direito constitucional de avaliar esses pedidos de armamento, de posse e de porte de arma. Pode aumentar? Obviamente que pode aumentar. Nós temos uma sociedade que tem uma violência latente, potencial, que qualquer situação, qualquer uma fechada no trânsito, qualquer uma briga, discussão no trânsito, pode acirrar os ânimos, pode chegar numa morte, numa violência, como já acontece hoje, com arma branca ou com o próprio carro. A gente assiste vídeo diariamente que um cidadão joga o carro por cima do outro, ou seja, quem quer fazer algo, quem tem a violência em potencial, o instrumento é o que menos importa, ele vai utilizar o que tem na mão naquele momento para alcançar a sua finalidade, seja o próprio carro, seja uma arma branca, ou seja qualquer outro tipo de instrumento para agredir, ferir ou até tirar a vida de alguém. Então o armamento poderia potencializar sim, mas também poderia dar àquele que vai ser vítima a possibilidade de se defender. Ou pelo menos quando alguém for agredir, alguém que vai ser vítima, sacar sua arma totalmente preparado, vai recuar. Ou vai pensar duas vezes antes de prosseguir no seu ato de violência. Não necessariamente você precisa pegar a sua arma e já atirar para revidar a injusta violência. Mas se você pegar a sua arma e mostrar para o infrator que você tem condições de se defender e que você vai se defender em caso de ele prosseguir na agressão, isso pode servir como um fator inibidor, inclusive. Ele vai inibir aquela violência e a situação vai transcorrer dentro da normalidade. Pode ser isso. Agora, se houver o impulso de já puxar o gatilho, pode aumentar a violência, obviamente, né? Mas tudo faz questão do preparo psicológico e do preparo técnico que a lei exige. Minha pergunta vai para o Lima. Lima, então qual seria, suponhamos que o porte de arma seja liberado, né? Quais seriam os critérios, na sua opinião, até eu estendo para o Oséias também, quais seriam os critérios para você liberar e ao mesmo tempo ter o controle dessas armas, para que as armas não caiam na mão dos criminosos, sim da população de bem? Quais seriam os critérios pontuais, na opinião de vocês, para fazer essa realização da venda? Eu acho que, primeiro ponto, além da qualificação, além de você estar fazendo exame periódico, né, anual, ou isso pode ter ser revisto para as pessoas, né, que nós chamamos de paisanos, que é no caso civis, né, e não é a polícia, eu acho que deveria ter um critério maior dentro da lei. Criar uma lei específica, dura. Por quê? A pessoa vai pensar duas vezes, né, antes de sacar uma arma e tentar fazer alguma coisa. Porque se a coisa é fácil, então fica banal. Então, se tiver uma lei dura, que é o que estão tentando fazer, né, com a lei seca, né? Você vê, cada vez vai incrementando, os acidentes vai extrapolando os limites, né, de fiscalização, e a mesma coisa vai para o armamento. Então, você tendo uma lei dura, né, um crime hediondo. Então o cara vai falar, eu não posso pegar minha arma simplesmente e efetuar um disparo, ou em vão, né, ou em risco a uma vida, né? Por quê? Porque eu tenho uma lei dura que vai me prender e vai me penalizar. Então, além do preparo técnico, além do preparo psicológico, da fiscalização é óbvio, né? A polícia ela tem esses dados, tem que saber quem está armada, né? Que é diferente de hoje. Hoje, quem está armado? Hoje é a polícia e o bandido.
Isso é entre aspas. Né? Por quê? Porque muitas pessoas ela têm a sua arma com registro dentro da sua residência. Então ninguém sabe quem tem, não é isso? Então não está proibido você ter uma arma. Você só não tem um porte para você sair na rua. Então, eu acho que nós estamos falando de porte. Então, o porte de arma, ele tem que ser bem fiscalizado, bem com a lei dura, né? E com as qualificações que a gente falou, as qualificações técnicas, né? Tanto psicólogo como um profissional, né? Bem qualificado para estar cedendo esse porte. E criar critérios de maneira muito mais efetiva. Por exemplo, o indivíduo que tem um porte de arma, tem a posse da arma, e se envolver em ocorrência de violência doméstica, envolver embriaguez, acidente de trânsito, violência de trânsito, tem que ser caçado imediatamente. Né? Tem que criar mecanismos legais de ações imediatas, de cassação. Né? Porque se isso vira uma normalidade, vai se banalizando tanto a arma como a violência em si. A violência em si. Tem pesquisas importantes no país que boa parte da população concorda com o marido batendo em mulher. Né? E ainda fala que a mulher é culpada porque apanhou. Né? Tem pesquisa que boa parte da população vai nessa direção. Né? Porque fala que a mulher provocou. Ela fez alguma coisa para receber uma agressão de um fulano. Então, existe uma certa naturalização da violência e banalização da violência e da vida como um todo. Né? Então, o mecanismo que possibilite uma ação imediata de cassação e de punição sobre aquele que tem o armamento é necessário, porque já tem as certidões, você tem um histórico de envolvimento criminal, já é um fator que dificulta. Mas depois que você tiver um armamento, se envolver com a questão de embriaguez, porque não combina trânsito e embriaguez não combina, é morte. Armamento, embriaguez, entorpecente, qualquer tipo de droga, não combina. E qualquer sintoma de agressão, evidência de agressão nos lares, na vizinhança, no trânsito, isso tem que ter uma ação imediata, né, de cassação e punição do direito, inclusive até definitivo. Até definitivo da questão do armamento. O armamento muda a vida das pessoas. Tá? O armamento, qualquer indivíduo que está acostumado a usar arma, ele vai saber que ele é uma pessoa com arma, outra pessoa sem arma. A arma, ela tem um paradoxo muito fundamental, que ao mesmo tempo que ela possibilita a segurança, também ela traz um estado de insegurança permanente. Quem tem arma vive de uma forma insegura permanentemente. É uma insegura de uma prevenção de você ficar sempre criando um ambiente, antecipando situações para você reagir. Né? Isso é a vida policial. O policial pensa em situações o tempo todo e como que vai reagir. E mesmo assim, o número de policiais, aí policiais, estou falando de guardas civis municipais, polícia militar, civil federal, o número de policiais, o ano passado morreu mais de 500 policiais no país. Né? Então, o número de policiais que morrem em ocorrência de reação é muito alto. Né? Estou falando de policiais, alguém que tem preparo técnico, preparo psicológico. E muitas ocorrências sendo covardemente abatido pela criminalidade. Agora, a população que vai ter uma arma, que se não fazia parte da agenda rotineira dele, ficar pensando em criminalidade,